Boa noite, alunas, alunos, professoras, professores e demais participantes. Sou a professora Josi, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Bem-vindas e bem-vindos à nossa nona Pós-Viva Lives, hoje, dia 28 de julho de 2020. Primeiro, agradeço a participação e a live da semana passada com a professora Heloísa, o professor Aldi e o professor Otávio Bueno. Lembro que a live continua disponível no canal Qual a Fórmula. Agradeço novamente aos programas e seus respectivos coordenadores e a parceria que estamos fazendo. A professora Luciane, do PPG-100, o professor Júnior, do PCM da UEM, a professora Heloísa e o professor Aldi, do PPGEC da UTF-PR de Ponta Grossa, o professor Silvio, do PPG Ensino de Física de Ponta Grossa, e o professor Michel, do PPG Ensino de Física do TFPR de Campo Mourão. Peço também desculpas pelo a nossa demora, né? Pela primeira vez atrasamos um pouco por conta da conexão da internet, né? Nós estamos transmitindo, estamos em vários locais diferentes do estado não só do Paraná, né? Mas nós tivemos um problema em Ponta Grossa, né, com a conexão e por isso essa demora. A live de hoje, então, ela será um formato um pouquinho diferente por conta desses problemas que nós tivemos. Nós vamos ficar só com o canal de YouTube, Qual a Fórmula. É possível que a gente consiga, né, por um outro canal, mas aí no decorrer da apresentação a gente conversa com vocês. Mas hoje não estaremos disponíveis no Facebook. E aquelas questões de sempre, como vocês já sabem, né, para validar a nossa palestra para os certificados, vocês precisam, ao final, né, da apresentação, responder aquele nosso questionário. Então, essa validação pode ser feita assim que acabar, né, essa nossa live e até a próxima segunda-feira. Importante sempre colocar o nome, né, bem certinho, porque é esse nome, é esse o CPF também, é eles que vão garantir que fique tudo correto no certificado. Os certificados vão ser disponibilizados ao final das lives, em torno de um mês depois que finalizarmos, vai ser em setembro. Mas os programas também estão com o nome e o CPF de todo mundo, né? Caso alguém precise com antecedência esse certificado. Bom, hoje a live é organizada pelo Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática, o PCM da UEM. O tema é Conexões entre Neurociências, Política e Ensino de Ciências. Nosso convidado é o professor Dr. Guilherme, da Universidade Federal do ABC. O mediador será o professor Júnior. Boa noite, professor Guilherme. Boa noite, professor Júnior. Passo a palavra a vocês. Olá, Josi, boa noite a todos e a todas. Josi, só tivemos novamente um problema técnico, o professor Guilherme caiu e você precisa autorizar que ele entre na sala. Você verifica aí, por favor. Uhum. Enquanto o professor Guilherme regulariza aqui a conexão dele, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês novamente, hoje na nossa nona live, né, em parceria aí com o PCM mais 4 programas, onde a professora Josi coordena esse projeto de extensão pela UEPG, e hoje com a presença do professor Guilherme Brockton. Né? Então, me cabe aqui fazer uma breve apresentação dele. O professor Guilherme é formado em Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Ensino de Ciências pela USP de São Paulo e doutor em Educação pela mesma universidade. Hoje é professora adjunto do Centro de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal do ABC, tem vasta atuação em pesquisa com inserção em física moderna e contemporânea no ensino médio. Lecionou inúmeros cursos de formação continuada para professores da rede pública e é autor de diversos materiais didáticos. Foi um dos autores da nova proposta curricular do Estado de São Paulo, bem como escreveu material para professores e alunos referentes aos conteúdos de física do segundo ano do ensino médio.
tem experiência na área de educação e ensino de ciências, com ênfase em ensino de física, atuando principalmente nos seguintes temas: física moderna e contemporânea, ensino de física quântica e teoria da relatividade, filosofia da ciência, realismo, educação, transposição didática, recursos instrucionais para o ensino de física, simulações e modelagem. Atualmente, tem se dedicado à compreensão dos mecanismos subjacentes aos processos emocionais envolvidos na aprendizagem, e sua pesquisa busca estabelecer links entre neurociências e educação. Durante quase 2 anos, ficou sob orientação do neurocientista Antônio Damasio, no Brain and Creativity Institute, nos Estados Unidos, durante o seu doutoramento. Agora, utiliza o arcabouço teórico e metodológico das neurociências para investigar o papel da emoção na construção de conhecimentos científicos e a influência de elementos afetivos nas tomadas de decisão. Então, com vocês, o professor Guilherme, e desde já, Guilherme, agradeço imensamente, em nome dos demais coordenadores, o seu aceite de estar aqui conosco hoje, falando com o nosso público. Então, seja bem-vindo. Seu microfone está desligado. Beleza. Resuma 2020 em 2 frases, né? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão vendo a minha tela? Sim, a tela acaba, você, enquanto. acaba que tá desse jeito, né? 2020 tá interessante porque tá desse jeito. Né? E eu primeiro quero agradecer vocês pelo convite. É sempre muito bom falar de ciência, sempre muito bom falar das coisas que eu faço. Essa apresentação que o Júnior fez é o que você põe no Lattes lá, porque está fazendo concurso, você vai enchendo tudo que tem, mas o que interessa mesmo é que eu faço pesquisa com neurociência voltada diretamente para a educação e com discussões bastante profundas, e cada dia mais a gente tem no nosso grupo buscado estreitar as relações entre psicologia, neurociência e política. Eu vou começar a falar. Ô Júnior, você só me dá uns feedback aí, cara, porque o negócio aqui, esse mundo virtual é uma loucura, né? Eu não tô vendo ninguém e fica essa coisa maluca. E aí você me dá um negócio do tempo aí também, senão eu vou falar igual o pobre na chuva aqui, e o que eu quero é ouvir a galera perguntando. Então deixa eu compartilhar minha tela. Aí, segunda frase do ano. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Beleza? Uhum. Tranquilo? Sim. Então vamos lá. Deixa eu só botar um cronômetro aqui para eu poder me orientar. Só um segundo. Não gosto de dar aula desse jeito, é uma doideira, né? Tá doido. Então vamos lá. Então a gente vai falar sobre neurociência, política e ensino de ciências, tá? Então, como o Júnior falou, eu sou professor na Federal do ABC, e a gente trabalha ali com pesquisa em neurociência e educação e ensino de física, mais especificamente, mas a gente trabalha por ensino de ciência de modo geral, tá? Eu tive a intenção de falar dessa matéria, desse tema hoje, porque eu me recordo de no ano passado eu estava dando uma disciplina de teoria eletromagnética, porque eu dou disciplinas para os físicos lá na UFABC, e eu estava falando justamente da relação da compreensão, né, do domínio do eletromagnetismo e das implicações tecnológicas que surgiram depois, e como é que isso está associado, né, ao domínio cultural, social e logo político. E aí eu me recordo que um dos alunos falou assim: é muito legal isso aí, mas eu estou na aula de física, não estou na aula de política. E essa frase me deixou bolado, assim, eu fiquei pensando, né? E era aluno de licenciatura, né?
E aí eu fiquei realmente pensando ainda mais profundamente, né? Já que no fim é formação de professores, né? O que a gente está formando, quem que a gente está formando, né? Então essa aula de hoje é para fazer uma reflexão maior, como eu sei que quem está assistindo deve ser majoritariamente, deve ser público também da área de ensino de ciências, né, de professores a alunos. O Júnior, você me corrige se eu estiver equivocado. Mas, de qualquer maneira, eu acho que permeia toda a universidade, que no fim a gente está trabalhando com formação de gente, né, com formação de pessoas, né. Então, daí, essa pergunta aqui vai orientar a aula de hoje, tá? A nossa conversa aqui. A gente deve-se tratar de política em aula de ciências? Essa é a grande pergunta. Tá? E já vou adiantando, já vou dando um spoiler, né? Pode ser que de bate-pronto você fala que pode. Ah, não pode, deve e tal. Aí eu já deixo 2 perguntas para você se fazer, né? 3, na verdade. Você ouviu disso direito quando você foi aluno? Né? Se você é professor, você faz isso desse jeito? Né? E a terceira e última, como é que você faz? Né? Como é que você trata de política na ciência? Então essas coisas vão permear aqui a nossa discussão. Tá? Eu vou começar a mostrar então subsídios para tentar desenhar uma resposta possível para essa pergunta. Tá? Esse aqui é um levantamento feito pelo Instituto Gallup em 2018. Eles publicaram no final de 2019, que eles tentam monitorar no mundo inteiro qual que é a visão que as pessoas têm a respeito da ciência. Tá? Da ciência e da saúde, mas eu vou focar aqui na ciência. Né? Então, foi uma pesquisa feita com 140 mil pessoas, de 144 países, e a gente vai focar no Brasil. Tá? 35% dos brasileiros desconfiam da ciência. 1 em cada 4 brasileiros acredita que a produção científica não contribui para o país. E apenas 13% dos brasileiros entrevistados afirmaram ter muita confiança na produção científica. Então isso aqui dá um mapa bastante tenebroso aí para quem é da área da ciência e para quem trabalha principalmente com ensino de ciência, que é o meu caso e eu acho que é a maioria de nós aqui. Né? Então a gente tem esse quadro aí que parece bastante triste. Né? Você ter 35% dos brasileiros desconfiando da ciência é bastante complicado, né? Você ter só 13% tendo muita confiança na produção científica, né? E talvez o mais complexo seja isso, que acredita que a produção científica não contribui para o país. E vai ter implicações que a gente vai ver logo em seguida. Né? Mas uma coisa que é interessante é os países que mais mostram que acreditam que a ciência beneficia, né, o país e o povo. O primeiro é a Dinamarca, né? Quase 80% das pessoas dos dinamarqueses acreditam que a ciência beneficia o país e as pessoas. Depois vem a Finlândia. Né? Então, a primeira pergunta é essa, né? O que será que esses caras fazem que tem essa discrepância tão grande? Né? Será que é porque é viking essa porra? Será porque é o Loki? Será que é Odin? Né? O que será que faz esses caras terem mais confiança na ciência no mundo inteiro? Né? Não coincidentemente, esses caras têm um sistema de ensino bastante eficaz e que tem, principalmente quando se fala em ensino de ciência, é um ensino altamente eficaz. Né? Então, para a gente, né, eu que não me alinho, né, com essas visões mais idealistas que permeiam o ensino de ciências, né, com essa ideia de que o aluno ele já é intrinsecamente motivado a gostar de ciência, né? Essa coisa idealista, né? Platônica, do negócio brota dentro do sujeito, quando o sujeito nasce. Como eu sou adepto do materialismo e a gente busca, então, nas causas materiais as explicações para os fenômenos que a gente observa, então, essa ligação entre o ensino de qualidade e a possibilidade dos cidadãos acreditarem, gostarem da ciência estão intimamente relacionadas. Né? E aqui vai para grande parte de nós aqui, principalmente para mim, para o Júnior, 60% das pessoas no Brasil dizem que aprenderam sobre ciência na escola secundária. Né? Ou seja, a gente tem um impacto muito grande
nesse raio-x que a gente está vendo aí. Né? Esses dados, eles precisam ser pensados. Né? Obviamente, é uma questão super complexa, né? Não tem a mínima ingenuidade de achar que é uma coisa simplória, mas é preciso que a gente reflita sobre o papel da gente enquanto professor de ciências, o papel da gente enquanto educador, o papel da gente enquanto pesquisador na área de ensino, né? Da gente discutir o que a gente está fazendo. Então, são os primeiros subsídios para a gente pensar numa resposta se a gente deve discutir política ou não em sala de aula, tá? De ciência. E aqui tem uma coisa interessante. Peraí que eu... Aqui tem uma coisa interessante que é a seguinte. Quando você faz uma análise do globo todo, quando você pega todos os dados, duas coisas chamam a atenção. Né? A maioria das pessoas que tem uma alta confiança no governo também tem uma alta confiança na ciência. E o contrário. Né? As pessoas que têm que não têm confiança na ciência não têm confiança no governo. Lembrando que governo aqui é tido, né, como o Estado. Né? Então, independente se é A ou B, se é Lula, Dilma, Fernando Henrique Cardoso ou Bolsonaro, né, se é Trump ou se é Obama, quando você está pensando aqui, está pensando na ideia de Estado. Né? Então, existe uma correlação aí, quanto mais a pessoa acredita na ciência, mais ela acredita no Estado, no papel do Estado. Tá bom? Isso vai ser importante para daqui a pouco. Tá me ouvindo aí, Júnior? Sim, tá perfeito. Opa, é bom que você obriga o cara a prestar atenção, né? Pelo menos uma pessoa prestar atenção. Né? E eu com isso, né? O que eu tenho com essa história toda aí? Né? Tem muita coisa, principalmente se você for pesquisador da área de ensino de ciências, se for um mestrando começando agora, um cara terminando o doutorado, né? O que você tem com isso aí? Se você está estudando a semântica no ensino de física, semiótica, né? O que você tem com isso? Então, eu não tem nada com isso, né? Eu estou estudando, sei lá, representação social, eu estou estudando o uso de ficção científica, qualquer coisa que você quiser pegar da área vasta que a gente tem de pesquisa na área de ensino de ciências. Né? O que você tem com essa história toda? Né? Bastante coisa. Né? Isso aqui é um dado que é tirado do IPEA, depois eu posso passar para o Júnior as fontes, tá? Esse aqui é do IPEA, lançado no início desse ano, mostrando o orçamento liquidado, né? Não só o oferecido, mas o liquidado, que foi de fato dado para os órgãos de fomento à pesquisa no Brasil. Né? Então tem aqui o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que apoia as pesquisas de inovação, que dão direito para laboratório, blá, 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 e o CNPq e CAPES, que estão mais ligados a bolsas e bolsa de produtividade, bolsa de mestrado, doutorado, enfim. São órgãos que trabalham com fomento à pesquisa com diferentes especializações, né, especificações. E aí você olha claramente que a gente teve um aumento bastante bom, bastante grande de investimento na ciência até mais ou menos 2014, de 2014 para cá é ladeira abaixo. Tá? Então, um corte brutal, né? A gente caiu de 14 bi para 4 bi. Né? Então, é um corte brutal nas pesquisas em ciências no Brasil. Então, aí você já começa a desenhar aí uma resposta possível. Tá? Eu vou passar um videozinho aqui, tem que fazer uma gambiarra para ver se o áudio toca. Espera aí que eu vou... Aí você vai ter que me dizer se está dando certo, tá? Tá joia. Aí, um segundo. Tá aqui. Então, peraí. Me diga se... Sem áudio, Guilherme, né? Seu microfone está fechado também.
Meu microfone está fechado, agora abriu? Agora abriu, aham. Tá bom que vocês não me viram xingando, né? Porque estava fechado. Então vamos tentar só mais uma vez, senão eu narro para vocês. Narração fantástica de Guilherme. Só um segundo. Eita, Lelê. Tá, vamos lá. Eu acho que não vai dar, galera. Infelizmente. Mas deixa eu não desisto fácil, peraí. Então, a parada é a seguinte. Vou passar para vocês agora aqui, a intenção é passar um videozinho curto de uma pesquisa que saiu, não uma pesquisa, né, um trabalho que saiu agora na revista da FAPESP, mostrando como é que a ciência vem sofrendo ataques bastante grandes, né? Então agora vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Tá, aí Seu microfone fechou de novo. O microfone continua fechado. Isso, abriu. Não, abriu, mas eu não te ouço. Tá? Deu algum problema. Faz parte, a gente está aprendendo a fazer lives. Nada, nada, nada. e agora? Agora Tá me sim. ouvindo? Sim. Vai entender. Esse Google tá de zoação, velho. Tá, deixa eu tentar mais uma vez. Continua me ouvindo? Sim. Tá. Tá vendo a telinha? Sim. Então vamos que vamos. Vê se você ouve. Me diz que você ouve, pelo amor de Deus. Tá bom. Tá ouvindo? Tô ouvindo, quer dizer. Em outubro de 2018, uma correspondência anônima enviada ao Escritório de Representação Estudantil da Universidade Federal do Pará. Era uma ameaça. A carta prometia exterminar estudantes LGBTQ+, negros e ativistas. Em novembro de 2017, 3 professores da Universidade Federal da Bahia foram ameaçados por suas pesquisas sobre a divisão sexual do trabalho. Infelizmente, estes não são casos isolados. Todos os anos, centenas de estudantes, pesquisadores, professores e funcionários de instituições de ensino superior são ameaçados em decorrência de suas atividades de pesquisa ou engajamento político. Vocês ouviram? Cortou um pouquinho, Guilherme, mas a princípio devo falar que os professores da Bahia foram perseguidos, que o pessoal de São Paulo também recebeu uma carta, mas Exatamente. o final cortou um pouco. Tá, então é só para perceber isso, né? O naipe que está o negócio. A gente recebendo carta de ataque porque você está fazendo pesquisa com temas mais políticos, tá? E aqui tem a ver um tanto com essa discussão toda, que o Brasil está crescendo 18% no número de casos de sarampo, né? O sarampo já tinha sido, tem um termo lá que eu acabei de esquecer, né? Você não tinha mais sarampo desde a década de 90. Erradicado. Já tinha sido erradicado desde a década de 90, e esse troço voltou agora e está crescendo bastante. Agora em 2019 teve morte, uma confusão danada. E o mesmo aqui é da Fiocruz, ou seja, são fontes aqui que não é aí da grande mídia, enfim, são do próprio Ministério da Saúde e da Fiocruz, né? O sarampo está voltando. E a hepatite A também está voltando, né? Então essas coisas todas têm a ver muito com esse descrédito na ciência, porque surgiu esse movimento de antivacina,
e o brasileiro, como copia o americano em tudo, né, um delay aí de alguns anos, né, agora a gente está copiando o movimento que acontece lá. Né. Então, tudo isso está voltando justamente por causa de um negacionismo da ciência. E esse negacionismo da ciência a gente pode ver, talvez, na sua maior forma, aqui na convenção em São Paulo, que reuniu a galera da Terra plana. Né? Eu não sei, né? Tem duas explicações possíveis. Né? Uma delas eu acho que é porque esses caras ganham dinheiro com esse tipo de coisa, porque movimenta Facebook, Instagram, esse negócio todo, porque tem alguns instantes que eu não quero acreditar que alguém pode ser burro a esse tanto, mas também pode ser um caso meio exótico, né? De pessoas anencéfalas que chegam à idade adulta. Né? Pode ser que isso aconteça. E você vê quando você vê a cara de algum deles aí, como a participação especial do Sniper One. Né? Então, a possibilidade de ter um cérebro ali dentro tende a zero. Né? Mas, enfim, isso aí tem a ver tanto com essa estupidez aí de anticiência e essa coisa toda. Né? E aí, vamos ouvir, por falar em falta de cérebro, vamos ouvir um cadiquinho aqui. Espera aí. Cortou o microfone, fala. Não, tá ok ainda. Tá ainda? Acabou com meus... Deu um spoiler aqui na minha imagem, caramba. Ó, me fala se tá ouvindo, hein? Sim. Não tem comprovação científica nesse caso, mas também não tem comprovação científica e não tem comprovação eficaz. Nem que não tem, nem que tem. Deu para ouvir a pérola? Sim. Né? Então, não tem que tem, mas não tem, mas não tem. Né? Mas o que ele, né, traduzindo, né, o que ele está querendo dizer é assim, não tem comprovação científica que ela também não faz efeito. Né? Então, você vê o nível de coisa que é. E aí tem duas coisas interessantes. Né? Toda vez que o Bolsonaro vai falar de cloroquina, aí vocês podem dar uma procurada no Google, né? Ele faz igual apresentando o Rei Leão. Né? Ele pega ali o negócio e tal. Então tem várias possibilidades de explicações de por que ele está fazendo isso, né? E uma delas é para fazer a galera voltar ao trabalho, achando que está curada, que está tudo certo, né? Mas eu sugiro aí a velha e boa follow the money, né? Dá uma olhada para onde que esse dinheiro está entrando aí, que a gente vai ter uma chance boa aí, talvez, de entender muito da motivação do cara tá fazendo isso, né? E a outra coisa que é interessantíssima, eu não tenho como deixar de falar, né? Essa conversa aí de, mas também não provou que não funciona, né? Eu já ouvi de muita gente super conhecida da área de ensino de ciências, da área de história da ciência, de filosofia da ciência, falando a mesma coisa para homeopatia. Né? Eu me recordo de estar conversando com essas pessoas super conhecidas, medalhões mesmo, e eu falando, olha, saiu um paper na Science aqui mostrando que a homeopatia não é eficaz, tem uma meta-estudo, uma meta-análise com 2.500 trabalhos, e não sei o quê, não sei o quê. E aí a resposta foi exatamente a do Bolsonaro, só que melhor articulada. Né? Mas nessa ideia de que também não tem comprovação que faz mal, enfim. É interessante a gente pensar nisso aí, tá? Porque vai para o caminho que eu também espero que a gente consiga discutir até o final da aula. E aqui tem mais uma rapidamente para a gente começar a nossa próxima discussão. Eu não sei se vocês viram, né, tiveram o desprazer, né, essa moça aí, tal de Gabriela Pugliese, são esses fenômenos, né, desse mundo cada vez mais idiotizado, né, que as pessoas que não fazem nada, não são nada, não produzem nada, não tem nada, vira influencer, né, e tem milhões de seguidores. Né.
E aí essa moça, em meio ao coronavírus, a pandemia, ela já tinha sido contaminada. Durante o isolamento, ela fez uma festa e a fala dela é foda-se a vida, né? Isso é muito importante porque a gente tem que olhar para os dados para responder quem morre de Covid, né? Quem está morrendo, né? Tá me ouvindo, Júnior? Sim, tá normal. Beleza. Então, em vez de idade, classe social, o que passa a definir quem morre a Covid no país não é nenhum nem outro, né? O que passa a definir quem morre de Covid no Brasil é raça, tá? Então, os negros morrem mais de Covid, 5 vezes mais do que o branco. Os dados são bastante estarrecedores, né? Enquanto você vê um decréscimo na morte de brancos, os negros têm aumentado, né? Então, você pode fazer uma pergunta. A sua primeira pergunta, esse aqui é um paper da The Lancet, tá? Só para você não achar que isso aí é coisa de esquerdopata, porque agora falou, né? Falou em direitos humanos, né? Falou em não ser racista, falou em não bater mulher, em não ser escroto, né? Em não matar passarinho, você já vira marxista, né? Antes você tinha que ler o Capital, né? Fazer essa porra toda. Hoje basta você pôr uma camiseta vermelha e ser contra matar viado. Aí você já vira marxista, né? Então, isso aqui é do The Lancet, tá? Eles fizeram uma pesquisa longa mostrando a relação da Covid com as raças, né, e as etnias. E os dados são mesmo assustadores, porque, de fato, quem morre mais é o negro e quem morre mais são as etnias, que são as minorias dos países, minorias, né, com aspas gigantes, porque o Brasil não é minoria, mas que tem relação com a população que histórica e tradicionalmente é marginalizada e não tem acesso a nada. Então, a sua primeira pergunta, quando você fala, puta, tá matando mais então o negro, ele não é mais o velho, você pode falar, puta, então mutou o vírus, né? E agora esse vírus ele é Alcione, né? O marrom, adora uma melanina, né? Então ele fica lá buscando um negócio cheio de melanina, né? Não, não, não. É a gente, enquanto ser humano, que escolhe quem morre. Porque a gente escolhe para quem a gente dá tratamento, né? Então, toda a discussão científica aqui necessariamente vai desencadear uma discussão política e social, né? Como é que a gente decide quem morre? Como é que a gente fala quem morre? Como é que a gente decide o leito? Por que então, aqui em São Paulo, em Brasilândia, um dos lugares mais pobres de São Paulo, morre 30% mais do que na Higienópolis, né, que é o bairro mais rico de São Paulo. Então, esse tipo de discussão é, por um lado, científica, mas, por outro lado, é social e política. Tá? Então, é mais um subsídio para você pensar um cadiquinho, né? E aqui tem mais um negocinho super legal dessa galera que adora ciência, né? Vamos ver se vocês ouvem. Só um segundo. Tomando fumado, sei lá, tomando corona. Eu queria ser feliz. Então, não sei se deu para vocês ouvirem bem, mas graças a Deus, tá tudo voltando, vai tomar no cu máscara, vai tomar no corona, né? Então, a pessoa que manda um vírus tomar no cu, você consegue entender o grau de compreensão científica que ela tem do mundo, né? E que manda tomar no cu máscara mostra a compreensão social que ela tem da vida, né? Porque o fato dela não usar máscara, dela falar isso significa que ela não vai usar máscara, né? E o fato dela não usar máscara, ela está colocando a vida das outras pessoas em risco, né? Então, ligando isso ao anterior e ao foda-se a vida, fica bastante fácil da gente entender por que a primeira vítima do coronavírus no Brasil registrada foi uma mulher negra empregada doméstica, né, no Rio, porque os patrões vieram da Europa, estavam contaminados, sabiam que estavam contaminados, mas nem fudendo que eu vou limpar a minha privada, né? Então eu vou chamar a faxineira e ela limpa a minha casa, e aí ela pegou o vírus e morreu, né? Então, necessariamente, essa discussão passa por aqui, né? E é importante porque
Eu tenho visto cada vez mais lives e as pessoas falando da importância da ciência, que agora o coronavírus vai mostrar como é que é a ciência que tem que responder tudo, porque a ciência que fala para usar máscara, blá, blá, blá. E assim, então, assim, está todo mundo fazendo uma super defesa da ciência, mas é quase ninguém, eu estou usando isso como eufemismo para me resguardar aí da curva estatística, né, porque deve ter uma minoriazinha, um ou dois aí, um eu já sei que é o Siddhartha Ribeiro, que sempre bate na política ali de maneira contundente, mas só para garantir que eu não estou sendo injusto, né, mas de maneira geral eu não vejo ninguém falando dessa relação dessa forma. E vou voltar a falar disso, se eu não voltar a falar, alguém me cobra aí, o Júnior me cobra. E aí vamos no último áudiozinho instrutivo da noite. Mais cedo do que muitos países, né? A comunicação nossa talvez não tenha sido a melhor, ela não foi tão bem orquestrada. Não, eu acho que poderia ter sido melhor, né? Mas eu, assim, acompanhando o campo das curvas, eu diria que o Brasil também, né? Nossas curvas não estão tão exponenciais ainda. Eu acho que a gente vem conseguindo achatar a curva. Eu acho que a gente vai ter uma fotografia mais clara, talvez nas próximas 2, 3 semanas. Eu acredito que o pico da doença já passou quando a gente analisa a classe média média alta. O desafio é que o Brasil é um país que tem muita comunidade, né? Tem muita favela, e isso acaba dificultando o processo todo, né? Deu para vocês ouvirem tudo? Não, Guilherme, foi extremamente falhado, então você vai ter que narrar o que ele falou. Tá, que pena, porque eu tenho que segurar o vômito. Esse cara, eu não sei se vocês conhecem, é o Guilherme Benchimol, né? Ele é o fundador, dono da XP Investimentos, né? É o cara que faz você perceber, você que defende a meritocracia, você que está ouvindo aí e que de fato acredita que quem não consegue não se esforça. Então hoje, velho, olha no espelho e fala, você é um bosta, porque esse cara ficou bilionário antes dos 40, né? Então se você que defende plenamente isso, né, e ainda está aí pagando aluguel, né, ainda está aí no máximo comprando Jeep Renegade aí de 750 mil vezes achando que é rico, se mata, velho, porque rico é esse cara aí que ficou bilionário antes dos 40, né? E ele fala a seguinte coisa, não, o Brasil está bem, né? A curva está sendo achatada, e isso ele falou em final de maio, né? Ele falou, daqui a 2 semanas a gente vai ter um retrato melhor, mas a gente pode falar que o Brasil está muito bem, porque a curva foi achatada na classe média e na classe alta. O problema é que o Brasil tem muita comunidade, o Brasil tem muita favela, né? Ou seja, pobre que faz essa porra dar errada, né? Então, vai aí, pensando então na minha pergunta, se deve se tratar de política em aula de ciências, tá? Continua na cabeça. E o que a neurociência tem com isso? Eu vou passar rapidamente, porque a gente está perdendo muito tempo aí com esse negócio do áudio. Aqui é um paper super importante da Nature de 2014, 2015, mostrando o quanto que a renda familiar, né, e a educação parental afeta as estruturas cerebrais das crianças e adolescentes, né, e existe uma correlação muito forte entre a renda salarial e a diminuição de volume cerebral, principalmente das áreas ligadas à linguagem e à cognição. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, de fato, a pobreza ela afeta o cérebro das pessoas, tá? Então, é um problema real e não é questão de se esforça, porque se você não está esforçando é porque você não está, né? Tem agora, não sei se você já sabe, sigam aí no Instagram o Thiago Nigro, né? Que é o primo rico, e ele está fazendo uma parada que você tem que acordar às 5 da manhã durante 31 dias, né? Quem faz isso lá para discutir a Bíblia aplicada aos negócios fica rico, né? Então, se você não consegue acordar às 5 da manhã, é porque você não se esforça, por isso que você é pobre, né? Enfim, quem acredita nessas historinhas para boi dormir, deixa o cara bilionário, né? Mas aqui tem uma evidência super forte
do papel da pobreza na mudança cerebral, tá? Esse outro paper aqui da Science, que ele, 2014 também, mostrando agora os impactos psicológicos da pobreza. Como é que a pessoa que vive na pobreza, vive no estresse da pobreza, ela, por exemplo, ela tem aversão muito grande ao risco. Então, quando você tenta fazer com que essa pessoa faça algum tipo de investimento, que ela pode ganhar mais dinheiro, seja abrindo um negócio de vender coxinha, seja lá o que for, ela trava porque a pobreza faz com que ela tenha, então, um grau de medo muito grande, porque se ela perder, ela perde tudo. Né? E, por fim, aqui é uma pesquisa super interessante, de 2011, super importante, mostrando a transmissão intergeracional de desigualdade. Né? Como é que a desigualdade da mãe afeta a saúde do bebê que ela tem. Né? Desde a coisa mais óbvia, né? que é a comida, né? A mãe que se alimenta mal, porque ela vive na pobreza, ela tem um filho que vai ter dificuldades comparadas a uma mãe que cria o filho ali com leite de pera e todinho. Né? Então, a gente consegue ver uma série de pesquisas de neurociência e de psicologia que revelam a relação entre a pobreza e a dificuldade cognitiva. Né? E qual que é o desenvolvimento da linguagem? Né? Ele está ligado a essas condições socioeconômicas? Então, tem uma série de papers hoje que estudam justamente a relação entre a educação parental, a possibilidade de conversar com as crianças e o desenvolvimento da linguagem. Né? E aqui, para vocês verem, eu vou fazer uma pergunta rápida, vocês pensem aí, já que não tem a gloriosa interação, né, com os alunos, né? Mas tem uma pergunta que eu queria deixar para vocês. Né? Qual que é o tamanho do abismo? O que isso significa? Uma criança pobre, ela ouve a mãe conversando com ela, né? Do 0 aos 3 anos, ela fica ouvindo ali a mãe conversando, e uma criança rica também ouve a mãe ali conversando. Né? Então fica essa pergunta. Qual que é a quantidade de palavras que uma criança pobre deixa de ouvir do 0 aos 3 anos, comparado com uma criança rica? Né? Então, uma criança rica, a mãe falando ali, ela ouve um X palavras. A criança pobre ouve um cadiquinho menos, né? Quanto será que ela deixa de ouvir? Você chuta aí, o Júnior, para eu não ficar no vácuo aqui, velho? Umas 10 mil a menos. 10 mil a menos. Aí vocês pensam em casa aí, ó. Vocês pensam em casa aí, anota. Puta, qual será, né? Será que é 10 mil? Se segura aí, né? Dá uma ajeitada na poltrona aí, segura aí. 30 milhões de palavras a menos. Tá? Eu vou repetir. Uma criança de 0 a 3 anos, que está na condição socioeconômica baixa, ela ouve 30 milhões de palavras a menos que uma criança rica. Tá? Então, existe um fosso socioeconômico que a gente conhece bem, os impactos disso são estudados pela ciência, mas, infelizmente, muito pouca gente tem trabalhado em cima disso. Muito pouca gente. Tá? Tem muito pouca gente se dedicando a usar a ciência para estudar esse tipo de coisa. Cuidado, tá? O que a minha fala toda aqui não é? Tá? A minha fala tem que ter muito cuidado, que quando você conversa, você fala desse tipo de coisa, a pobreza afeta o cérebro, a pobreza afeta a cognição, imediatamente o sujeito, ele pode, se ele for mau caráter, ele pode querer dizer então que não adianta fazer nada, porque o pobre então já está fudido mesmo, porque o cérebro dele está danificado, né? E se o cara não tiver compreensão do que é feita a ciência, ele pode achar a mesma coisa, tá? Mas não tem nada disso, tá? Então, vamos tentar ouvir de novo aqui, novamente, essa pérola. Vamos lá. Espera aí, que deu errado. Ô, caramba. Vamos lá, 1, 2 e...
Guilherme, felizmente não está dando para ouvir nenhuma palavra desse sujeito. Então, se você quiser só fazer uma síntese, porque não deu para ouvir nada, nada, nada. Ah, vá, Fanculo. Peraí, deixa eu pôr isso aqui e a gente para com esses áudios. Então. Pronto. Você está me ouvindo agora? Sim, normal. Beleza. Tá, então a gente vai ter que fazer uns pulos aqui. A conversa é a seguinte: o Bolsonaro está ali com o filho dele e ele diz que tem que incentivar as crianças a estudarem mesmo, porque lá na frente o futuro só vai dar certo se elas estudarem. Mas tem uma pesquisa lá que mostra que as crianças que passaram da família, que tiveram a Bolsa Família, elas não vão bem na escola, né? Então não adianta querer, olha a fala dele, né? Não adianta querer melhorar as escolas, então, porque se a criança começou errado, não vai dar certo, né? Essa ideia aí tem a ver com alguém que pode olhar para aquela pesquisa e falar, não, então se o cérebro da criança já é ruim lá, porque a criança já nasceu com problema, então não precisa mais trabalhar com isso. Não é o que eu estou dizendo, tá? É o contrário disso, né? E só para mostrar a cara do Facínora, esse aqui é o economista Rubem Novaes, que ele foi até ontem presidente do Banco do Brasil, tá? E aí, o Rubens Novaes, ele fala o seguinte, está aqui nesse Demografia Perversa, no Instituto Liberal, óbvio, né, não tem um lugar melhor para estar. A transcrição de uma fala dele, eu vou deixar depois aqui, o Júnior, você passa para a galera, né? Ele fala o seguinte, ele fala que o Brasil está perdendo muito cérebro, tem muita gente boa indo embora, porque a escola pública é muito ruim, né? Mas por que a escola pública é ruim? Porque na escola pública tem criança pobre. Então o problema não é a educação, o problema é a criança pobre na escola. E aí ele oferece a solução. Qual que é a solução? Que as mulheres pobres não tenham mais filho. Tá? É esse o naipe. Né? A galera perdeu a vergonha de falar esse tipo de coisa em público. Né? Ela está falando mesmo. Tá? Então, só para lembrar, esse povo é canalha. Quem fala isso é canalha. Tá? O que eu estou querendo aqui é dizer que determinismo não é fatalismo. O que isso quer dizer? O cérebro de uma criança é impactado pela pobreza. Não é fatalista. Não estou querendo dizer, então, que essa criança nunca vai ficar boa. Não, o que eu estou querendo dizer é, isso impacta essa criança. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que nos dedicar cada vez mais a buscar políticas públicas e educacionais que permitam que essas crianças se desenvolvam da maneira que deveria ter sido e não é por causa da economia. E não achar que, então, as crianças não precisa fazer mais nada porque não dá certo. Tá? Não é nada disso. Tá? Deixa eu pular aqui, que eu tinha coisa pra caramba pra falar. Eu vou pular só para... vou fazer rapidinho aqui, mais 10 minutinhos a gente acaba. Eu vou falar para vocês de associação implícita. Tá? Antes disso, eu vou botar umas frases de um movimento que teve meu professor disse, que foi feito pelos alunos do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Tá? Elas escreveram as frases que elas ouvem dos professores delas lá de física, né? Bonita que nem você, nem precisa ser inteligente, né? Só homem consegue fazer esse experimento, né? Vou dar uma prova mais fácil porque você é mulher. Será que a sua ponderada reflete a sua beleza, ou bonita ou acadêmica, né? Você mulher deve saber cozinhar, né? É só pedir com carinho que os meninos fazem para você, né? Você ainda vai ser estuprada, né? Isso aí é dito pelos professores de física para alunas de física na Universidade Federal de São Paulo, né? E aí a Marie Curie não tem outra coisa para fazer, né? Aqui tem um paper super legal no PNAS, que é uma das revistas mais importantes de ciência, mostrando uma análise de gênero em cérebros e 7.800 cérebros, inclusive do Einstein aqui no meio, e a conclusão é a seguinte: se você pegar essas imagens do cérebro e tirar ali aleatoriamente, você não consegue distinguir se é homem ou se é mulher. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem muito mais coisa em comum no cérebro do que diferente. Existem diferenças entre o cérebro do homem e da mulher? Existem. São as cognitivas? Não. Arrisco dizer, se for medir cognitiva, a gente perde. Porque a gente é tosco pra caralho, a mulher é super mais sofisticada que nós. Mas o que você tem de pesquisa não tem diferença cognitiva entre homem e mulher. Tá?
Tem uma série de outras pesquisas aqui que estudam especificamente o desempenho de mulheres em matemática e física. Tem um estudo gigantesco, com mais de 700 mil pessoas, e o que você vê é o seguinte: a média é a mesma. Os meninos e as meninas vão tão bem, vão do mesmo jeito em matemática e física. Existem diferenças regionais, locais, que estão ligadas principalmente a outras relações. Então, por exemplo, países onde as mulheres têm posição de poder reconhecido, as meninas são melhores que os meninos em matemática. Tá? Então, por que eu estou mostrando isso tudo? Porque uma das pesquisas que a gente está fazendo lá no FBC é pesquisa de associação implícita. Tá? Então, muito rapidamente, o que é associação implícita? Eu sou mineiro. Tá? Eu vejo um feijão. Agora eu vou ver outra imagem. Então, o que vocês acham que o meu cérebro vai processar mais rápido? Quando eu vejo um feijãozinho e aí em seguida eu vejo um arroz? Ou quando eu vejo um feijãozinho e em seguida eu vejo um chocolate? Tá? Implicitamente, o meu cérebro associa feijão a arroz. Então, o tempo de processamento de feijão e arroz é muito menor que o tempo de processamento entre feijão e chocolate. Tranquilo? Então, a gente faz uma pesquisa que a gente está medindo o tempo de reação das pessoas quando elas observam imagens ligadas à ciência e ligadas a gênero, tá? E à raça. Então, nesse aqui, aparece um rosto de mulher e aparecem objetos da ciência, como um osciloscópio e uma máquina de costura. Né? E aparece um rosto de um homem, um microscópio e um fogão. Né? Isso aqui são várias imagens, enfim, é um desenho experimental super complexo, mas que no fundo você está querendo ver se as pessoas associam mais o rosto da mulher a objetos domésticos ou o rosto da mulher a objetos científicos. E o rosto do homem a objetos domésticos, o rosto do homem a objetos científicos. Né? O que é a nossa pesquisa? E a gente faz a mesma coisa com raça. Tá? Objetos domésticos e objetos da construção civil. Né? Eu vou mostrar só o das mulheres, porque da construção civil a gente está tendo um problema. Né? Mas, de maneira geral, é isso aqui. As pessoas, 67% das pessoas associam um homem à ciência e mulher à ciência. Tá? E inverte. A maioria associa mulher a objeto doméstico e homem a objeto doméstico. Tá? A gente estuda aqui, no nosso grupo, a psicologia soviética. Né? Então, os trabalhos do Luria, do Vygotsky, e do Leontiev, do Davidov, enfim. Mas essa galera toda, principalmente baseada em Luria e Vygotsky, a gente estuda muito o papel da palavra. A palavra enquanto possibilidade de construção da consciência. Né? A palavra enquanto aquele elemento que vai não só capturar um objeto, mas ela também o analisa, ela também te internaliza e ela também te faz categorizações que refletem toda a construção social daquele objeto. Então a palavra é importantíssima. Tá? Quando você olha para as pesquisas que a gente também faz com contação de história, a gente vê o quanto que a contação de história afeta o cérebro. Tá? Se você põe a pessoa lendo que o personagem está correndo e ela está dentro da ressonância magnética parada, a área do cérebro que está ligada ao movimento das pernas se ativa. Ou seja, a palavra afeta de fato não só o psiquismo, mas o cérebro. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que você está sempre tratando mulher de um jeito, você está sempre tratando o homem de um jeito, você está sempre tratando preto de um jeito, você está sempre tratando gay de um jeito. Tudo isso molda a maneira com que você interage nesse mundo, a maneira com que o seu cérebro processa essas informações. Tá? A gente na neurociência está estudando isso muito, de narrativa, como é que a ficção impacta a empatia, né? E a ideia disso tudo é para que a gente lute contra essa história perversa que é contada todo dia sobre a mulher, da mulher ser incapaz, sobre o negro ser incapaz, o negro ser agressivo, ser violento, a mulher ser menos que a gente, o gay é sujo, né? O bom mesmo é o branco, se possível, que fala inglês, tem o olho azul e louro, né? A gente termina aqui com a Marie Curie mandando aquela mensagem carinhosa para essa galera, né? E eu deixo essa pergunta para vocês, né? Se pode se tratar de política em aula de ciências, né? E como que a gente faz isso? Né? E eu quero agradecer
não tem como eu falar tudo isso sem agradecer essa mulher que está na tela de vocês, que para minha sorte é a minha companheira e é a pessoa mais incrível que eu já conheci em toda a minha vida e que tem transformado não só a minha posição enquanto ser humano, mas como pesquisador, né? As discussões que a gente faz sobre o desenvolvimento, as discussões que a gente faz sobre a palavra, eu não estaria fazendo se não fosse ela. E mais do que isso, se não fosse ela, eu não estaria conseguindo reconhecer os meus machismos, os meus racismos, tudo isso que estruturalmente nos desenha e nos cria, né? Então é graças a ela, é a Ana Paula Moreira, é uma doutora em psicologia. Graças a ela eu sou um homem melhor e um pesquisador também melhor, né? Se vocês quiserem conhecer um tanto do que essa mulher faz com as palavras, porque ela é encantadora das palavras, vocês sigam ela lá no Instagram, é @umrealejo, e lá ela brinca com as emoções e com as palavras, sempre discutindo sobre desenvolvimento humano. Né? Porque no fim de tudo, essa aula de hoje é sobre isso. Né? Se a gente não compreender que política, neurociência e ensino andam juntas na busca de um desenvolvimento humano melhor, a gente não entendeu nada. É isso aí. Só falta vocês não terem ouvido porra nenhuma que eu falei. Sim, ouvimos sim, Guilherme. Então tá bom. Parabéns pela palestra. Nós tivemos muitos comentários. Creio que efetivamente nenhuma pergunta. Não, está surgindo algumas lá, mas ainda não me passaram aqui. Então eu vou fazer alguns comentários e se você quiser comentar em cima desses comentários que trouxeram lá no chat, aí você fala, tá? Foram vários os parabéns que deram, falando que a live trouxe temas muito relevantes e importantes para a gente refletir. Sim, morre quem é mais vulnerável e não pode ir para o hospital da FAB, não tem condições de fazer 2 exames cardíacos por dia para estar tomando cloroquina, né? Exatamente. Só um segundo. Ô, Júnior, você pode abrir sua câmera? Ah, Porque sim. ficar falando com as bolotinhas de rosto aqui é chato pra caramba. Né? A abordagem sobre a realidade do mundo em que a criança está inserida. Aí também da física de boa, nós, professores, oferecer nossas aulas uma atmosfera motivadora, pouco tempo. Mais uma aqui. Só um pouquinho. A Priscila comenta, esse pensamento é tão forte e começa quando um professor que trabalha na escola privada e na pública e trabalha de maneira diferente, né, em relação às crianças ricas e pobres terem, né, condições diferentes. Claro, né, cara? Eu já vi isso acontecendo durante o tempo que eu era aluno na graduação e depois na própria pós, né? Eu tinha amigos que davam aula nas escolas caríssimas aqui de São Paulo, e eles eram super dedicados, né? Nas aulas de escolas públicas tocava ali por pau, né? Então isso aí é bastante comum, né? Deixa eu só falar Ô, Júnior, as pessoas que assistem são alunos, isso? E a maioria é de mestrado e doutorado, Beleza. Mas nós temos professores também no programa. Beleza. Eu vou dar só não tem como eu não fazer essa sugestão, porque aí isso sim faz parte da minha posição política no mundo, né? Se vocês são alunos de mestrado e doutorado, mesmo que a aula tenha sido uma bosta, faça perguntas, porque se você não consegue fazer pergunta numa aula, seja ela ruim ou boa, você tem que rever o que você está pensando que você é como futuro pesquisador, né? Um aluno de mestrado e doutorado deve ser capaz de fazer perguntas. Não quero saber se a pergunta é boa ou ruim, né? Como eu não estou dizendo se a aula é boa ou ruim, você pode ter achado minha aula uma merda, né?
Mas você tem que ser capaz de fazer uma pergunta. Você está fazendo um mestrado, um doutorado, né? E isso é importante para a gente. Aí é uma universidade pública, né? E a gente está, como aluno de mestrado e doutorado na universidade pública, a gente acha que é gratuito esse negócio, mas não é gratuito. Quem está pagando todos vocês aí é a quantidade de gente pobre que paga imposto e não consegue entrar na universidade. Então, o custo de vocês é caríssimo. Então, vocês têm que usar esse tempo fazendo perguntas, né? Eu fico super lisonjeado com os elogios, agradeço, mas a ideia é que vocês perguntem coisas. Então, vocês têm que dar uns pulos aí, molecada. Senão nós estamos fodidos, porque a gente tá ficando tudo velho. Eu, o Júnior, o Júnior é mais novo que eu ainda, mas pô, então vocês têm que dar um pulo aí, pô. Nem tanto. Mas ela continua aqui com elogio, mas a gente vai chegar em pergunta também. A Marina ainda fala assim, não lembro de ter visto uma palestra tão realista e impactante, parabéns. Aí nós temos a Virgínia, que fala assim, quando estava no ensino médio, eu falei para o meu professor de física que iria prestar vestibular para física, e ele disse, você pode até entrar, mas não sairá, nem faça. Virgínia, responda lá no YouTube para a gente, depois a Thaís traz aqui para mim, afinal das contas, qual curso você fez? Porque agora eu fico sem saber qual curso você, né, se formou. Eu sou físico, a minha formação é em física, e aí eu fiz o mestrado na USP, no Interunidades, né, que é ensino de física e faculdade de educação, então o estudo de física e faculdade de educação. E aí no doutorado eu fui para educação, mas já para trabalhar com neurociência, e o pós-doutorado foi em neurociência. E hoje eu dou aula na física e trabalho com ensino de física. O André comenta, André é nosso professor aqui no PCN, muito bom a analogia para sinalizar como alguns preconceitos estão impregnados na nossa cultura via neurolinguística. Precisamos nos policiar para romper com esses padrões, né? E aí surge uma pergunta aqui, da Thelma, que fala assim, é muito difícil lutar contra essa realidade. Quando precisamos, no ambiente acadêmico, docentes chamando alunos de bicho. Como fazer? Deixa eu te explicar essa situação, Guilherme. É que semana passada, aqui, infelizmente, na Universidade de Maringá, nós estávamos reunidos, os coordenadores, para decidir o calendário acadêmico, se a gente voltava com as aulas remotas ou não. E aí, enquanto o representante discente estava falando, uma professora que estava com o microfone aberto chamou o aluno de bicha, né? E aí a gente, né, foi toda uma situação constrangedora e estamos ainda passando por esse momento constrangedor, né? Enfim, aí ela pergunta aí para você, como fazer? Então, eu acho que vai um pouco... Eu vou dizer, a partir, obviamente, da minha experiência, que já é bastante longa no mundo acadêmico, né? Então, eu vi muita coisa nesses anos todos, desde a graduação até o pós-doutorado e agora como professor, né? E eu fui professor na Federal de São Paulo e hoje sou professor da UFBC. Então, eu tenho uma vasta vivência aí, né? Isso tem um pouco a ver com o que eu falei aqui de vocês não me fazerem perguntas, né? O que isso quer dizer? Eu tenho acompanhado, e não vou querer discutir aqui motivos e porquês, porque não dá nem tempo, né? Mas eu tenho acompanhado uma certa, não apatia, mas uma certa relação burocrática dos alunos, dos jovens com o mundo acadêmico, né? E o que eu estou querendo dizer com isso, né? Nesses anos todos que eu estou vivendo, foi muito raro as vezes que eu vi, por exemplo, os órgãos que você tem dentro da instituição, que tem a participação dos alunos, que tem, sei lá, o representante discente, essa coisa toda, alguém de fato está ali, né? É muito raro, pelo menos foi muito raro para mim ver isso, até hoje é assim, né? Você tem um representante na pós, que aí você quase nunca vê o representante, e de novo, eu não estou questionando os porquês, porque são também complexos, como a relação estrutura, né, do sistema educacional inteira é complexa, né? Mas o que eu estou querendo dizer é, quanto mais os alunos participam desses espaços e busca ali a possibilidade de ser representado de fato, mais você pode agir contra essas pessoas. Um cara que faz um negócio desse, ele pode ser
tendo as provas devidas, né, passar por algum processo administrativo. E aí tem que fazer uma pressão para o mínimo constrangimento desse cara. Eu, particularmente, acho que tem que exonerar uma porra dessa. Não tem conversa. Hoje em dia não tem um negócio desse. Né? Não dá para a gente ficar fingindo que está tudo bem, porque não está tudo bem. Né? Eu, enquanto professor, e vejo que a galera tenta fazer sempre ali um abafa ali, quando é com outro professor que faz merda, né? Mas se os alunos estão ali participando vividamente do negócio, eles conseguem, então, impedir que esse tipo de coisa aconteça e passe impune. Então, a primeira coisa é essa, se junta, dedica a fazer o que tiver que fazer legalmente e uma pessoa dessa tem que arcar com as consequências do ato. Não tem o que fazer, tem que buscar por isso. Sim. O Guilherme, para a gente finalizar a nossa live, tem 3 perguntas e a gente finaliza com essas 3, tá bem? Tá, beleza. Uma é do Matheus, que ele fala assim: quando você traz o assunto da quantidade de palavras que as crianças recebem em sua classe social, você quer dizer que a criança em ambiente rico aprende melhor ou mais que em ambiente pobre? O Matheus, aquela pesquisa específica, ela está dizendo do momento de preparação para que a criança desenvolva a linguagem, é do 0 a 3 anos. Né? Então, o que essa pesquisa mostra é o seguinte: a classe social afeta diretamente o contato dessa criança com aquilo que vai possibilitar com que ela desenvolva a linguagem, que é o elemento fundamental da aprendizagem. Então, é até anterior se ela aprende melhor. Você percebe? É o fundamento da estrutura cognitiva que vai permitir que depois ela aprenda, porque tudo vai partir da linguagem. Né? E você já então começa, desde o início, colocá-lo numa situação onde já há um prejuízo enorme para o desenvolvimento da própria linguagem. Então é bem mais profundo que aprender melhor, infelizmente. Sim, a outra, a Virgínia me respondeu lá, ela acabou não fazendo física, mas foi para pedagogia. Hoje terminou já o mestrado e está no doutoramento. A Letícia, ela pergunta assim: professor, como trabalhar emocionalmente com os alunos com um possível retorno às aulas? Acho essa pergunta importante nos tempos atuais, né, Guilherme? É a pergunta mais difícil, né? Eu ainda te volto, né? Como trabalhar emocionalmente com os professores, com possível retorno às aulas, né? Eu estou batendo pino, né? Eu acho que como é que a gente pode trabalhar emocionalmente o retorno das pessoas ao possível mundo, né? É uma pergunta super difícil, Letícia. Eu como defensor da teoria, né, como defensor do conteúdo, acho que a saída passa necessariamente por aí. Né? A gente ser capaz de trabalhar com os professores a compreensão do que são as emoções, a gente entender teoricamente como é que as emoções se dão no corpo, o que isso acarreta no psiquismo, o que isso acarreta no comportamento. E quanto mais a gente puder fazer isso, mais a gente tem chance de criar subsídios para os professores e os alunos lidarem melhor com essa possível volta à normalidade, né? Volta às aulas. Né? Para vocês saberem, uma das coisas que eu estou fazendo desde que começou a pandemia, eu tenho guiado meditação às 8h30 da manhã, todos os dias, gratuitas, para os professores e alunos da UFBC. Né? Então, existem ações que a gente pode fazer, são ações baseadas em pesquisa, né? E que ajudam o sujeito a lidar melhor com isso. Então, existem ações, mas essas ações necessariamente passam pela compreensão do que são as emoções. Tá? Sim. E a última questão, Guilherme? Espera aí, Júnior, só um segundo. Eu vou passar para você aqui pelo chat do Google Meet o endereço da Bacana. meditação.
todo dia de manhã, às 8h30 da manhã, sábado, Já domingo, feriados estou e dias mandando santos. lá no YouTube para o pessoal. Pode botar lá no... E aí, quem E quiser assistir todo dia de manhã, pode chamar a família, vizinho, parente. se não fosse tão de madrugada para mim, eu faria com certeza. Mas eu sou péssimo para acordar esse horário. O Guilherme, então, a última questão é do professor André, que não conseguiu postar pelo YouTube, mas me mandou no WhatsApp. Ele fala assim: atualmente, a programação neurolinguística tem sido utilizada como mecanismo de dominação do pensamento em massa, como, por exemplo, o golpe jurídico midiático que ocorreu a partir de 2014 e 2015, que culminou na eleição do atual presidente. Como nós, professores, podemos atuar para que tal recurso não seja tão forte em nossa sociedade? O recurso não ser forte na sociedade é impossível. É impossível. Porque é aquilo que eu estava mostrando ali, né? As narrativas... Eu acho, deixa eu só fazer uma intervenção aí. Eu acho que tipo assim, o recurso existe. E nós, professores, podemos combater, né, esse recurso que é tão forte. Então, é isso que eu vou dizer. Assim. É impossível que isso não ocorra, porque nós somos constituídos de palavras, nós somos constituídos de narrativas. E o que existe é que uma narrativa predominante está ganhando esse jogo. E que narrativa é essa? A narrativa que você é mais respeitado se você xingar, né? Você ganha seguidores se você for para a internet e falar coisas racistas, homofóbicas, né? Isso que tá ganhando evidência, né? Então, a pessoa que antes falava uma merda igual essa Gabriela Pugliese aí, foda-se a vida, essa pessoa teria muita dificuldade depois de se reerguer, né? Ela fez lá um período de silêncio ali no Instagram e já voltou de novo e está cheio de seguidor, ou seja, as pessoas ganham seguidores quando elas fazem esse tipo de coisa, né? Essa é a narrativa que está ganhando. Você tem que ser escroto, você tem que ser o cara que sai bonito, bater em viado, porque é o negócio da família conservadora. O bonito agora é isso, né? Então, essa narrativa tem que ser transformada em uma narrativa mais humana, uma narrativa mais capaz de permitir com que as pessoas compreendam as diversidades, uma narrativa que permita que as pessoas construam uma outra humanidade. É isso que precisa ser feito. E a gente, enquanto professor, tem que estar trazendo essa narrativa para a sala de aula. Né? E aí é o ponto final da minha fala também. Eu, infelizmente, tenho visto isso muito pouco dia, né? Eu passei anos na USP com grandes amigos, que depois se tornaram professores e hoje são referências na área, e era muito raro a gente fazer discussão política ali, porque quase ninguém fazia, ninguém se interessava em fazer. Às vezes era só eu e o Ivan Gurgel, professor lá da física, que era aluno do Maurício, ficava nós dois ali tentando falar de política com as pessoas e tal, e ninguém nem falava, tudo era uma besteira, né? E aí agora entra o Bolsonaro, e aí as pessoas vão lá para ficar fazendo textão no Facebook, né? Agora já era, velho. Porque passou o tempo inteiro. Olha quantos alunos esses caras formaram e nunca falaram em sala de aula. A gente não está falando mais de política em sala de aula, a gente não está falando mais das nossas pesquisas, né? Eu acho que as pesquisas, e aí é uma opinião mesmo, né? As pesquisas de ensino de ciências têm se distanciado, de maneira geral, demais dos conteúdos de ciência, então a gente tem ensinado cada vez menos ciência, então não é à toa que você vê essa relação entre a ciência e o público, né? As pessoas não gostarem, desconfiarem de ciência, né? É o que eu falei mais cedo, né? A fala do Bolsonaro eu já vi em pessoas muito conhecidas da área defendendo a homeopatia, né? Eu já vi professores medalhões da nossa área, que a gente já cansou de ver em congresso, ler artigo e o caramba, falando bem de astrologia, né? Então, como é que agora você quer que o cara
que passa fazendo isso, pede para a pessoa ter um pouco de malícia para perceber cloroquina e ivermectina. Porra, velho. Né? Então, o nosso papel enquanto professor é lutar por uma outra narrativa, e o nosso papel, aí é a minha forma de responder aquela pergunta. A gente tem que discutir política em sala de aula de ciências mesmo. Quando a gente não faz isso, a gente dá espaço para o que está acontecendo agora. Eu acho que, indo ao encontro do que você fala, o André ainda tinha complementado aqui, eu tinha perdido essa parte, que ele fala assim, os riscos dessa programação neurolinguística é como a associação que você exemplificou ali do feijão e arroz, né? E agora as pessoas associam a corrupção ao PT, a Dilma, ao Lula, e isso virou um ódio instaurado, né? Óbvio. E o problema é esse, né? A gente não, de maneira geral, foi muito pouco feito para que essa narrativa fosse mudada. A gente deixou muito tempo que essa narrativa fosse construída, né? Então, a pior de todas, né, que professor é marxista, né? Rapaz, sim, o capital tá lá, ó. Né? Lido e relido e trelido, né? Agora, eu não encontro par na universidade para discutir isso no ensino de ciência. Então, de onde a pessoa associa marxista a professor universitário? E a gente foi deixando essas coisas tomarem, porque a gente fala assim, não é minha praia, eu ensino semiótica, eu ensino metacognição. A gente foi achando que isso não nos interessava. Uhum. Né? Eu não tenho nada com isso, eu tenho um grupo de alunos aqui de mestrado e doutorado, publicando bem, eu estou fazendo direitinho, ou então, nossa, eu estou fazendo meu mestrado está terminando, nossa, estou terminando meu doutorado, tá um doutorado super legal, blá, blá, blá. E eu com isso? Não, eu não tenho nada com isso. É isso que a comunidade científica fez, na área de ciências fez, em maneira geral, né? Sempre lembrando, né? Eu estou falando para a tatuagem aqui, eu estou falando para a curva normal. Ó. Se de repente você fez, você está numa das pontas da curva. Então, não estou falando para você, tá? Não se sinta ofendido, né? Mas a grande parte da galera não fez nada. E aí, tá aí. A gente segue culpando o aluno. Quantas vezes eu não ouço isso em prova de mestrado? Os alunos chegam cada vez mais fracos, os alunos não têm maturidade para aprender a escrever. Tudo isso aí faz parte desse pensamento idealista, que as coisas brotam no sujeito, o sujeito... Tudo isso aí, esse cadinho todo, né, cozinhou isso aí que a gente está vivendo agora. Então tá joia, Guilherme, a gente já está dando o nosso limite de tempo, e beleza. Eu gostaria mais uma vez de agradecer você imensamente, né? Não é a primeira vez que você atende a um convite nosso aqui do PCM na UEM, mas dessa vez foi um convite mais amplo, né, que está atendendo a 5 programas. Para você ter só uma ideia, a gente teve mais ou menos uma média de 74 a 80 pessoas na conexão, né? Até agora tem 70 ali. E então fica nosso agradecimento, e eu passo a palavra à professora Josi para fazer o fechamento. Tá. Deixa eu só agradeço a Josi, agradeço ao Júnior, né? Eu ouvi recentemente de um cara que eu adoro, que é o Luiz Antônio Simas, um historiador lá do Rio, fantástico, né? E eu chamei ele para fazer uma live comigo, e o cara fez, e o cara é articulista do Globo, da Folha, fez para eu e mais, sei lá, 20 pessoas. E eu agradeci a ele, e ele falou um negócio que se aplica a mim também. Ele falou assim, eu sou igual pedreiro, chamou para fazer obra, eu vou, né? É a mesma coisa. Então, me convida que eu vou, porque o que a gente tem que fazer é discutir disso cada vez mais com os nossos alunos. Obrigado. Muito bacana. E fica o convite de você depois acessar a live e acompanhar os comentários, porque foram vários os comentários e eu acho que você vai ficar feliz de ver lá. Tá bem? Beleza. Josi, é com você agora. Joia. Professor Guilherme, suas discussões assim são fundamentais para o momento que a gente está vivenciando hoje, né, no Brasil e no mundo.
Obrigada por partilhar esses dados, essas reflexões sobre a ciência, o nosso papel, né, como professores, pesquisadores. E nós vamos levar essa questão, que eu acho que no final ficou uma reflexão, né? Devemos falar de política em sala de aula. Então, vamos todos levar essa questão. Muita gente aí respondeu ou vai levar para pensar na sua vida daqui para frente. Obrigada, professor Júnior, o coordenador que mais participou de lives, né? A terceira live. E foi o primeiro também a fazer a parceria com o PPG-100. Tá? Obrigada. Peço novamente desculpas pelo contratempo, essa nossa demora que a gente teve para iniciar a live. Foram problemas técnicos, né? E a próxima live, né, vai ser por responsabilidade do PPG-100, da IPG, e terá como tema avaliação formativa em contextos de ensino remoto e aprendizagem à distância. Será com a professora Maria Ângela, do PPGECT e da UIPG, e terá como mediadora a professora Ana Lúcia Pereira. A live da semana que vem seria a última, porque seria a nossa 10ª live. Mas a pedidos, nós vamos fazer a 11ª, tá? E o tema dela vai ser pós-graduação em tempos de pandemia. E daí todos os coordenadores vão participar e falar um pouquinho dessa nossa realidade que estamos vivenciando. A semana que vem eu falo mais detalhes da nossa 11ª live. Eu tenho também, para apresentar hoje, vamos ver se eu consigo mostrar, o pessoal está perguntando muito, porque eu falei que ia apresentar o resultado do concurso que nós tivemos, concurso de imagens na arte e na ciência, revisitando fotografias com enfoque CTS. Vamos ver se consigo. Hoje nós estamos com umas dificuldades técnicas, né? Eu vou falar, se eu não conseguir mostrar, depois a gente apresenta no YouTube, tá? O resultado desse concurso. O concurso era assim, ninguém foi sair para tirar fotografia, tá? A ideia era fotografias que você tem em casa, que pudessem servir como enfoque CTS, tá? Essa era a proposta. E daí o que aconteceu? Nós deixamos livre também, que qualquer pessoa poderia encaminhar 1, 2, 3 fotos. E o que aconteceu? Tem uma pessoa aí que praticamente levou toda a premiação. Então, nós tínhamos 2 categorias, categoria com intervenção digital e categoria sem intervenção digital. Então, vou falar o resultado já. Não sei se vocês estão vendo a imagem, mas se não ver, a gente mostra depois. Já estamos vendo, né? Sim. Uhum. Com intervenção digital, então, primeiro lugar, a Milena Barreto. Segundo lugar, Milena Barreto. E terceiro lugar, a Luana, tá? Luana Goulart. Categoria sem intervenção, primeiro lugar, a Milena. Segundo lugar, a Lívia Nagal. E terceiro lugar, a Milena. A Milena praticamente ganhou toda a Sebastião Salgado. É maravilhosa, né? Nós tivemos fotografias muito bacanas, algumas assim, um tema muito legal, às vezes não se encaixava na nossa proposta para esse concurso. Então, nós vamos fazer outros para todo mundo participar. E por final, né, lembrem de validar a participação na live. Então, agora que nós terminamos a live, você pode responder. E até a próxima segunda-feira, tá? A partir de terça-feira já não. Agradeço a participação de todos. Boa noite e até a nossa